Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Genre. Esta postagem é do subreddit Am I the A-hole e é do usuário desconhecido Fluffy. Eu sou o babaca por cortar as utilidades e o telefone do meu irmão? Sou o babaca por ficar tão irritado com meu irmão por me expulsar de uma casa geminada onde nem cheguei a morar? Eu, mulher de 22 anos, recebi ontem uma mensagem do meu irmão, homem de 20 anos, sobre uma casa geminada que tínhamos assinado o contrato e configurado as utilidades. Ele enviou uma mensagem dizendo que decidiu me tirar do contrato de aluguel de um lugar para o qual ajudei a ser aprovado, mas no qual nem me mudei ainda. Eu planejava me mudar em 2 meses. Eu assinei o contrato do lugar, entendendo que eu, ele e a namorada dele íamos morar juntos lá. São 3 quartos, 2 banheiros, tem um andar de cima, um andar do meio e um porão. Tem um espaço bem razoável para 3 pessoas. A ideia de morarmos juntos era para ajudar a reduzir os custos de vida e nos apoiarmos enquanto eu me recuperava financeiramente. Tenho uma dívida de 10 mil no cartão de crédito devido a problemas familiares que recaíram sobre mim. Ter combinado isso era para ajudar todos nós a construir um futuro melhor, para que pudéssemos dividir os custos igualmente e decidir como seguir em frente no futuro. Apesar de tudo o que fiz por ele, ele virou as costas e decidiu que não sou mais bem-vindo, pois agora quero lugar só para ele. Depois de meses procurando um lugar para nós 3, ele me manda uma mensagem dizendo que não sou mais bem-vindo. O que mais me machuca é que passei anos ajudando ele com tudo o que precisava. Eu ajudei ele a conseguir internet, contas de serviços, o celular dele e muito mais. Ele dependeu do meu crédito por anos porque o meu era melhor que o dele. Ainda assim, ele recebe mais de 3 vezes o meu salário, enquanto vivo com uma renda garantida para pessoas com deficiência severa devido a limitações graves. Mal consigo sobreviver a cada mês, não posso pagar por muita coisa. Mas ainda assim, meu crédito sempre foi melhor que o dele. Mesmo assim, sou eu quem está sendo deixado de lado e tendo que resolver tudo sozinho. Tenho feito o meu melhor para sobreviver, mas as coisas ficaram tão difíceis que passei o último mês comendo macarrão instantâneo só para tentar fazer o dinheiro render. Qualquer coisa além disso é raro. Minha geladeira está vazia. Estou morando no porão da minha avó. Eu estava tão animado para finalmente colocar minha vida nos trilhos, para ter o apoio do meu irmão. Nem sempre as coisas acontecem como planejamos. Ele tentou inventar todas as desculpas possíveis para a decisão dele, mas depois simplesmente me disse que estava fazendo isso porque queria para ele mesmo. Ele poderia ter pensado nisso antes de fazermos tudo e resolvermos as coisas. Ele poderia ter pensado nisso nos meses em que estávamos planejando. De certa forma, parece que ele estava me usando para ser aprovado. Meu score de crédito é 710, enquanto o dele e da namorada estão na faixa dos 300 e poucos pontos. Conseguimos a aprovação porque meu crédito era bom. Ele só conseguiu contas básicas e telefone por minha causa, pois não o aceitavam. Eu ajudei ele com tudo isso, e agora eu estou aqui, passando dificuldade. Eu disse para ele que acabou, que não vou mais fornecer essas coisas para ele, mas eu me sinto péssimo. Ele é meu irmão e eu amo ele. Será que eu estou exagerando? Será que eu sou o babaca por isso? Não, OP, claro que você não é o babaca. Olha o que você está fazendo por ele e o que ele está fazendo por você. É só ele recebendo e você dando. Mas agora você se sente mal porque quer parar de dar? Então ele é um adulto que quer tudo pra ele? Deixa ele ficar com tudo. Tudo mesmo. Os pagamentos, as dificuldades de crédito, a luta que ele vai ter que enfrentar porque você não vai mais estar do lado dele. Eu entendo que você ama seu irmão, mas às vezes o amor firme é o melhor caminho. Ele te usou, não te valorizou, e agora está te deixando de lado porque quer tudo só pra ele. Como eu disse no começo, deixa ele ficar com tudo. Ele quer os benefícios, mas eles vêm com as responsabilidades. Isso não é mais problema seu, OP. Agora você precisa focar somente em você, não no babaca. E o que vocês acham? Me contem aí nos comentários. E agora vamos dar uma olhada nos comentários da comunidade. GNOME OK4 1136 diz: entre em contato com o proprietário. Se você assinou o contrato, ele não pode te tirar do contrato. Cortar serviços básicos que você não usa é puro bom senso, não te faz ser babaca. Watt97 diz: não é ser babaca. Corte os serviços e o telefone dele. Ele está se aproveitando. Contate o departamento de locação para confirmar que não está mais no contrato de aluguel. Ele não pode te remover do contrato sem seu consentimento, principalmente se seu crédito foi usado na aprovação. Se não pagar o aluguel durante o contrato, isso pode prejudicar seu crédito. Lady K77 afirma que você não está errado e deve contatar o verdadeiro proprietário. Se assinou o contrato, tem direito de se mudar.
E se eles não deixarem você ou tornarem sua vida miserável caso você se mude, você tem recursos legais para se retirar e proteger seu crédito da destruição deles. Converse também com o profissional que acompanha seu benefício por deficiência e informe o iShack sobre a situação. Só Only Breadfruit 6109 afirma que contratos de aluguel não funcionam assim. Se foi aprovado no contrato, você permanece nele o ano todo. Você saberia porque teria que ter assinado o contrato de aluguel você mesmo. Ele não pode te expulsar. Ele pode dizer que não quer você lá, mas isso não tem valor legal. Isso são só sentimentos. O lugar é seu. Você provavelmente tem as chaves. Yopi responde: nós tivemos acesso ao local no dia 8. Eu nem tive a chance de mudar nada ainda, pois ainda estou com minha avó. Ele está com os documentos do contrato. Eu tenho um déficit de processamento, então não entendo muito bem o que acontece em relação ao contrato de aluguel. Também não tenho as chaves. Ele é quem tem. Coração partido, eu só não sei como proceder. É doloroso para mim saber que ele sabe o quanto eu luto mentalmente nesse mundo e mesmo assim se aproveita de mim e me obriga a descobrir como viver quando eu mal sei como fazer isso. E Adventurous Term. Adventurous Term 5062 diz que você não é o babaca. Corte relações e deixe que ele se vire. Avise ao locador que não é mais inquilino. Eles talvez não gostem disso. E a OP responde: é uma droga porque a gente só conseguiu acesso no dia 8. Eu ativei os serviços públicos no dia 30 do mês passado. Ainda não me mudei porque ele precisa castrar os gatos antes de eu levar minhas coisas e meu gato. Nem consegui me mudar ainda e ele já me disse para não ir. Espero que tudo corra bem, cara gritando. A comunidade concorda que OP não é a babaca e que ela deveria simplesmente desistir de tudo isso. Então vamos para a atualização para ver como essa história termina. Já faz cerca de 1,5 semanas e finalmente consegui resolver tudo. O processo demorou mais do que eu imaginava. Depois de pensar bastante e ler todas as respostas, decidi que precisava começar a me afastar da situação o quanto antes. Não queria um contrato de aluguel que me responsabilizasse por danos na minha ausência, como todos comentavam. Passei a semana ligando para o escritório do condomínio e para a companhia de serviços, explicando o ocorrido. Sinceramente, eu esperava que todo o processo fosse estressante, complicado e cheio de discussões. Mas, surpreendentemente, tudo correu muito mais tranquilo do que eu imaginava. Os representantes da companhia de serviços públicos com quem falei foram muito compreensivos e pacientes. Eles cancelaram tudo em 1 semana e meu irmão agendou a instalação do dele após o término. E quanto ao meu nome no contrato de aluguel, fizemos com que eu assinasse para ser retirado sem problema algum. Pelo visto, meu irmão e a namorada dele se viram bem sozinhos, não é mais problema meu. Passei a noite inteira depois do meu primeiro post ansioso, achando que ia acabar preso em contratos ou financeiramente responsável por coisas ligadas a um lugar onde eu nem podia mais morar. Então ter tudo resolvido de forma tranquila foi sinceramente um grande alívio. A única coisa que acabou sendo mais complicada foi o plano de celular. Eu realmente queria cancelar a conta do telefone. Acredite, eu queria mesmo. Mas quando tentei ligar para o lugar para fazer isso, foi um processo enorme. Eles mandaram irmos à loja, mas quando tentamos não permitiram por causa do novo upgrade de telefone que consegui para ele. O aparelho está sendo financiado junto com a conta original e eles não me deixaram cancelar até que tudo fosse quitado, conforme o contrato que assinei anteriormente. Quando tudo estiver pago até o fim do ano, vou garantir que ele tenha seu próprio aparelho. Esse é o plano. Mas por enquanto eu tenho que aguentar isso até terminar. Então o telefone continua ativo enquanto ele continuar fazendo os pagamentos sozinho e mantendo a conta em dia. Levou mais tempo de discussão e ajustes do que com as contas de serviços, mas no fim achamos uma solução que funcionou para ambos sem virar outra briga. No final não houve realmente nenhuma briga com gritos ou uma grande explosão dramática como eu esperava. Foi mais decepcionante e triste mesmo. Tudo foi resolvido de forma muito mais tranquila e madura do que eu imaginava. Decidimos manter uma boa relação, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Tive tempo para refletir sobre por que ele fez isso, mesmo sendo ruim para mim. Ele se desculpou. Ele prometeu me ajudar com qualquer coisa no futuro e eu definitivamente não vou fazer esse tipo de coisa por ele de novo. Desculpe, não é uma atualização muito emocionante. Coração partido. Bem, Opie, não precisava de drama para ser uma boa atualização. Você já se desvinculou financeiramente dele e agora ele está por conta própria, como queria. Ele pediu desculpas pelo erro e você não vai mais ajudá-lo. Desejo o melhor para você, Opie. Obrigado por compartilhar e se cuide. Vamos para a próxima postagem, que também foi atualizada.
Esta postagem é do subreddit Am I the A-Hole, feita pelo usuário RoommateThrowaway66. Sou o babaca por ir ao aniversário do meu namorado em vez de ficar com minha colega de quarto doente? Fui comemorar o aniversário do meu namorado, de 19 anos há alguns dias. Tenho 21 anos. No entanto, algumas horas antes de eu sair, minha colega de quarto, mulher de 30 anos, estava tendo o pior período menstrual da vida dela. Para contextualizar, ela tem endometriose e ISOP. Às vezes, fica realmente muito ruim. Tanto que ela precisou chamar a mãe e a irmã para ajudar. Quando a família dela chegou, acabaram tendo que chamar uma ambulância para levá-la ao hospital. Assim que a família dela chegou e todos saíram com os paramédicos, eu também saí de casa. Na casa do meu namorado, recebi mensagem do namorado da minha colega dizendo que estava em viagem de negócios e voltaria para cuidar dos 5 cachorros grandes dela. Também cuidamos do cachorro do namorado dela, então quase sempre temos 6 em casa. Ele perguntou se eu estava lá cuidando deles. Disse a ele que não estava em casa, mas poderia voltar se precisasse. Achei que estava tudo bem, pois a família dela estava lá cuidando de tudo e esperava que ela estivesse bem. Ele respondeu de forma neutra, e deixamos assim. Achei estranho, então fiquei mais um dia com meu namorado. Era hora de dar um tempo para minha colega de quarto se recuperar, já que o namorado dela estava lá para cuidar dela. Eu não queria atrapalhar. Voltei para casa ontem, e todo mundo basicamente estava me evitando e me ignorando. Como cheguei em casa bem tarde, só fui direto para o meu quarto e não saí até a manhã seguinte. Quando acordei hoje, encontrei o namorado dela na cozinha. Ele gritou comigo por uns bons 10 minutos sobre como eu sou uma escrota sem consideração e depois subi para o meu quarto. Eu não dei muita importância porque ele estava ficando bem exaltado. Eu não queria piorar as coisas. Achei que ele só estava assim por preocupação com a namorada ou algo parecido. Hoje, por volta das 18 horas, recebi uma mensagem da minha colega de quarto dizendo que está muito magoada. Que eu fui embora parecia que priorizava meus planos em vez de fazer parte da casa e que deveria ter ficado para cuidar dos cachorros. Ela disse que em vez do namorado voltar de avião para isso, eu não posso mais receber pessoas em casa porque ela não confia mais em mim. Meu amigo viria passar uma semana aqui enquanto minha colega de quarto vai ao casamento do irmão dela. Eu também cuidaria dos cachorros dela naquela semana, mas como ela não confia mais em mim, decidiu pagar para que cuidem deles em outro lugar. A mensagem enorme que ela me mandou parecia muito passivo-agressiva e no final ela estava sutilmente me dizendo para sair de casa. No momento estou ficando na casa do meu namorado. Sou estudante de intercâmbio e deixarei o país em um mês para voltar para casa. Minha colega de quarto também é minha senhoria. Claro que você não é o babaca OP. Você está alugando um quarto. Você não faz parte da família. Você não é o cuidador dela. Você não tem nenhuma responsabilidade com ela, além de pagar o aluguel e seguir as regras da casa, como limpar suas coisas e coisas do tipo. O namorado dela te chamar de insensível é absurdo, e a mensagem passivo-agressiva dizendo que está magoada não é problema seu, OP. Como disse, você paga aluguel. Não é como se você estivesse ficando lá por bondade dela. Então não, OP. Você não é o babaca. Veja se consegue ficar com seu namorado por mais um tempo, até precisar sair. Mas é isso, não volte para lá, cancele o contrato e saia. O que acham? Comentem e vamos ver as opiniões da comunidade. Bound Dreamer diz: Cá, você não é da casa. As expectativas dela são irreais. Você está só sublocando um quarto, não é parceira ou irmã dela. Você não é uma amiga próxima dela. Não é o babaca. Fique com seu namorado até o fim do intercâmbio. Competitivo Bel 789 diz: Você não é o babaca. Você se comprometeu com seus planos e não precisa desistir deles por causa da sua colega de quarto, ainda mais quando ela já tem apoio de todos. E se eles quisessem que você ficasse, poderiam ter comunicado isso de forma mais clara. Traga seu amigo. Você já está prestes a sair de qualquer jeito e ainda tem a casa do seu namorado para ficar também. Iop responde: Vou ser honesto, depois de tudo isso, estou meio que planejando sair até o final da semana. Estou principalmente assustado com tudo e o namorado dela é um cara grande. Não sei se me sinto confortável em ficar numa casa onde todos parecem me odiar. Líder Infinito 6220 diz: Op, eu realmente não entendo o que eles acham que você deveria estar fazendo em vez disso. Você não é o babaca. Iop responde: Sinceramente, eu não sei. Tudo isso está começando a mexer com a minha cabeça, para ser honesto. Entre provas finais, resultados, planejando voltar para casa e resolvendo meu trabalho aqui e lá em casa, estou me sentindo meio sobrecarregado. Tudo isso basicamente foi a cereja do bolo. Só fico feliz em saber que talvez eu não seja o babaca nessa situação. E Luna Sky 417 diz:
não é o babaca. A família estava lá para ajudar e apoiar. Mesmo com ela no hospital, a mãe ou a irmã poderiam ajudar com os cachorros. Você concordou em cuidar deles naquele momento? Você tem sua própria vida e não é obrigado a intervir quando a vida dela fica caótica. Eu revisaria com atenção qualquer documento do contrato de aluguel que você tenha. Parece que ela pode começar a agir de forma desagradável. O Pi responde: sinceramente não tenho argumento legal sólido, só um acordo de colegas de quarto que não assinei por discordar. Então acredito que estou tranquilo quanto a questões legais. Atualização do OP no post. Depois de uma noite sem dormir e pesquisando passagens, vou sair do lugar antes do final do mês e vou ficar com o aluguel que eu deveria pagar para ela em junho. Liguei para meus pais e comprei minha passagem. Volto para Paris dia 2 e até lá fico na casa do meu namorado. O pai dele, muito gentilmente, disse que eu podia ficar lá pelo tempo que eu precisasse. Minha mãe pediu que eu mandasse mensagem para ela e pedisse meu depósito. E avisar a ela a data exata em que vou sair para garantir tudo direitinho. Além disso, tirar fotos de como a casa estava antes de eu sair, então minha semana está bem cheia no geral. A comunidade concorda que Opi não é culpada, pois não é responsável pela colega de quarto e já tomou todas as precauções. Agora, vamos à atualização para saber como a história termina. Seguindo os conselhos, finalmente tirei minhas coisas. Cheguei em casa há 10 minutos. Eu planejava me mudar enquanto ela estava no casamento do irmão, mas descobri fechaduras secretas na casa sem ter as chaves, então precisei retirar tudo hoje com ela lá. Caso contrário, ela basicamente estava ameaçando ficar com meu passaporte como refém até voltar. Consegui limpar tudo e colocar minhas coisas de um ano em todas as bolsas e malas, voltando para a casa do meu namorado. Chorei bastante, mas estou muito feliz com o jeito que as coisas terminaram. Não houve nenhuma grande confrontação ou algo assim. Não falei com ela nem ela comigo e foi só isso. Em vez de ir direto para casa, o pai do meu namorado me deu uma viagem para a Hungria e Áustria para conhecer a mãe dele. Isso também é ótimo. Eu estarei fora do país no dia 27 e volto para casa mais tarde em junho. Tudo está lindo no melhor dos mundos. Muito feliz que tudo terminou bem. Op, que bom que ela não ficou com seu passaporte e você conseguiu pegar tudo e se mudar. Desejo um verão incrível para você. Se cuida e obrigado por compartilhar. Então agora vamos terminar esse vídeo com uma postagem para levantar o astral. Postagem do subreddit Pet Revenge feita por Topspin. Sou mais esperto que você, Rick. Na época da escola, tinha um garoto na minha turma que sempre precisava ser o centro das atenções. O nome dele era Rick. Sempre tem um Rick. Em uma tarde na aula de inglês, Rick sentou atrás de mim. Rick não era exatamente um aluno dedicado, e naquela tarde ele decidiu que sua diversão seria chutar a parte de trás da minha cadeira em intervalos aleatórios. Eu simplesmente ignorei por um tempo, mas perto do final da aula minha paciência finalmente se esgotou e eu me virei e mostrei o dedo do meio para o Rick. Imediatamente Rick começou a apontar para mim e gritar para o nosso professor: Senhor, senhor, ele me xingou, ele me xingou. Agora tem duas coisas que você precisa saber. Primeiro, essa era uma escola cristã. Em meados dos anos 1990, xingar era algo muito sério. Em segundo lugar, no Reino Unido, costumava haver duas maneiras diferentes de mostrar o dedo. Uma era o dedo do meio e a outra era levantar também o dedo indicador, formando um V. Isso é por causa dos arqueiros de qualquer forma. O professor se aproxima para investigar os gritos do Rick. Ele olha para mim e eu imediatamente nego tudo. O professor suspira e pede que eu o siga para fora. No corredor, ele se vira e pergunta de novo se xinguei o Rick. Continuo negando. Então ele pergunta: Ok, mas se você fosse fazer um gesto obsceno para alguém, como faria? Bem, senhor, realmente não sei, respondo. Por favor, observe que nesse momento eu estava com uma cara de santo, mas se eu fosse forçado, acho que... Nesse momento eu relutantemente fiz a versão com 2 dedos para o meu professor. Por favor, observe que essa não é a versão com um dedo que eu realmente usei. O professor assentiu e me mandou de volta para a sala antes de chamar o Rick. Não consegui ouvir essa conversa. Só posso supor que pediram ao Rick para descrever como mostrei o dedo do meio para ele e que a resposta dele foi diferente da minha. Depois de alguns minutos, um Rick extremamente descontente foi obrigado a voltar para a sala e pedir desculpas tanto para mim quanto para toda a turma por causar a confusão. Como consegui segurar o sorriso no rosto, nunca vou saber. Muito bem jogado, OP, muito bem jogado. Obrigado por compartilhar e por hoje é isso. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assistir. Agora, se você chegou até aqui no vídeo, imagino que goste dessas histórias. Aqui vão mais algumas que talvez você goste.
E se você não tiver tempo para assistir outra história agora, salve para ver depois. E também não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se.